Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a vocês nessa manhã de sol, um sol meio tímido, mas um sol lá fora. Temos a previsão do tempo dessa manhã, né? Não falamos de horóscopo, falamos de previsão do tempo. Hoje temos a mínima de 21 graus, a máxima de 29 graus, esquentando aí durante o dia. Uma probabilidade de 80% de chuva, deve chover aí 12 milímetros em nossas terras. Um vento de aproximadamente 10 quilômetros por hora, umidade do ar variando entre 49% e 95%. Hoje está um dia bom aí, um dia úmido, né? Uma alta probabilidade de vermos o arco-íris no céu. O sol aí vai aparecer das 6h21. Nós aqui somos precisos, hein? Das 6h21 da manhã até as 18h44 da noite. Lua minguante, para quem gosta aí de acompanhar a lua, lua minguante. Bom dia, Priscila. Bom dia, nossa professora da Escola Dominical de hoje. Bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos de novo e com um papo muito interessante para hoje. Muito bem, temos aqui o bom dia da Simone. Bom dia, Simone. Olha quem está aqui hoje, lá do Mirante, Alto do Mirante. Oi, Vilma Zago, irmã Beatriz e família, bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, Janaína e as crianças aí, o Aguinaldo, bom dia para vocês. Bom dia, Márcia Carvalho. Bom dia, essa aqui não podia faltar. Bom dia, Priscila. Bom dia, Silvinha e crianças. Bom dia a vocês todos aí. Bom dia, nossa irmã Neuza Pazian. Bom dia, minha irmã, que bom tê-la conosco. Bom dia ao nosso chefe, Samuel Camargo de Anchieta, né? Nosso coordenador, Márcia Capel, bom dia. Põe o bom dia dela, põe o bom dia dela aí, para eu mandar um beijo para ela. Aqui, ela mandou as mãozinhas postas, mandou um coraçãozinho e mandou uma boa aula a todos. Amo esta professora. Eita, danada, hein? Maria Domingos, bom dia, Maria Domingos. Bom dia, Benê e Maria Célia. Né? Ó, bom dia a vocês aí. Temos boas notícias da irmã Júlia. Irmã Júlia está se recuperando, já está em casa, já está com dores, porque infelizmente teve uma trinca no fêmur, mas vai se recuperando com a graça de Deus. Aqui a Maria Célia Bortolucci, né? O Benê, aqui também Luiz Otávio e Carmerinda. Bom dia. Temos boas notícias também da Alessandra. Eu passei aqui pela Janaína. Temos também boas notícias da Alessandra. A Alessandra está se recuperando lá na Santa Casa. Tudo indica que hoje ou amanhã ela deve ser desentubada, porque está se recuperando, né? Ó, pastor, bom dia. Bom dia aí, ó. Tem mais. Vamos chegar lá. Bom dia, Marcos Vinícius. Oi, amor. Bom dia do Diego Alves. Bom dia, Diego. Que Deus te abençoe. Bom dia para os funcionários do Postulado. Aí, gente do Postulado, bom dia. Um beijo, um carinho aí para vocês. O pessoal lá do Postulado é sempre muito
muito atencioso com a gente. Se você precisar aí abastecer, ou mesmo tomar um cafezinho, estiver passando por lá, vá lá tomar um cafezinho, tá bom? Não estou recebendo nada para fazer propaganda, não, mas a gente ajuda os irmãos e irmãs aí. Diego, bom dia para você, viu? Que Deus te abençoe aí e abençoe todos os irmãos e irmãs aí do Posto Lalo. Vilma, amém. Bom dia, Maurício. O Maurício está aqui com a gente também. A Maria Célia está agradecendo as orações pela mãe dela e nós esperamos que ela se recupere totalmente, tá bom? E os demais irmãos e irmãs aí vão entrando, deixa eu ver aqui. A Cida. Ó, Edith Gomes, a nossa irmã Edith, lá de São Carlos, bom dia. Aqui, agora apareceu aqui a Edith, estou aqui também, graça, paz a todos, bom dia. Ó, pastor, aqui ó, o Edivaldo, nosso colaborador lá no hotel, tio Natanael, a dona Isabel, bastante gente entrando. Aqui nós temos o pastor Lucas, seja bem-vindo na nossa escola dominical aí, fique à vontade, pastor, para contribuir na nossa aula, tá bom? Seus comentários. Temos aqui também o bom dia da Silmara Rodrigues. Bom dia, Silmara. Bom dia a todos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom? Vamos caminhando juntos para que possamos sempre contar com a bênção e a graça de Deus. E os irmãos e irmãs aí que forem entrando, a gente vai registrando conforme a aula for acontecendo, tá bom? Mas se você puder, se você quiser aí, deixa o seu like, o seu coraçãozinho, tá bom? Para que fique registrado aí e o Facebook entenda que a nossa página é importante e é relevante, tá bom? Deixa aí. E quem sabe você ganha aí o seu selo de super fã da nossa página. Nesses dias eu acabei recebendo, viu? Eu ganhei o selo de super fã. Vários irmãos e irmãs aí já são super fãs da nossa página, tá bom? Irmãos e irmãs, pegue aí o seu cafezinho, pegue a sua água, pegue a sua bolacha, o seu pão, sei lá o que você quiser aí, para que você não se distraia. Tenha tudo em sua mão. O mais importante, pegue a sua Bíblia, tá bom? Escola dominical sem Bíblia não é escola dominical, tá bom? E vamos ter a nossa aula aqui. Bom dia, bom dia a nossa irmã Marciana Fioriti, bom dia, minha irmã. Que coisa espetacular. Ontem que eu descobri, pelas postagens e pelos comentários, descobri que a Marciana é aqui de Birigui, né? Ela é aqui de Birigui. Nos parabéns para a irmã Mercedes, que aí eu fui me dar conta que a irmã Marciana é aqui de Birigui. Ela mora lá em... eu sempre esqueço a cidade. Florianópolis. Não é Florianópolis, é outra cidade. Fala aí para nós, irmã Marciana, de onde você está falando, tá bom? Mas agora que eu me dei conta que ela... Joinville. A irmã Marciana mora lá em Joinville, mas ela é aqui de Birigui, né? Então, assim, seja sempre bem-vinda, irmã Marciana. Quando vier aqui em Birigui, que tomara que a gente consiga se conhecer pessoalmente, tá bom? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa escola dominical. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua graça que nos alcançou nesse dia. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Muito obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado, ó Deus, por ter atendido as nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, porque pela sua companhia junto de nós. Pedimos a tua bênção sobre a nossa escola agora, sobre o nosso estudo. Abençoe, ó Deus, sempre a vida da Priscila.
para que ela tenha condições, ó Deus, sempre de compartilhar a tua palavra, a tua vontade a todos nós. Assim oramos, pedindo a tua bênção sobre o estudo de hoje. Amém. Amém. Priscila, a aula é sua. Fique à vontade. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco. A mim me cabe uma responsabilidade muito grande de falar sobre um tema relevante, essencial na nossa vida de fé, que é a oração. E o título da lição eu achei bem interessante, porque a oração fala sobre um passo sobre a vida. E aí eu lhe pergunto, o que é oração para você? Você já se perguntou qual é o conceito e a definição de oração? A oração, ela faz parte da nossa introspecção e reflexão. Ela é importantíssima. E no período da quaresma, parece que se torna mais importante ainda. Na aula passada, aqueles que participaram puderam ouvir um pouco sobre a quaresma, sobre o significado dela para nós cristãos. E ontem não, dia 5 de março, sexta-feira, foi comemorado o Dia Mundial de Oração. Mais de 170 países celebram essa data e ela ocorre em toda a primeira sexta-feira de março. Mulheres de todo o mundo se unem em oração, em clamor a Deus. Portanto, a oração tem até um dia para ser lembrada. Ela é de fundamental importância em nossa vida. E aí nós temos dois textos que nós vamos trabalhar hoje. O primeiro texto está no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versos 5 a 8. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, dos versos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade antes que lhe peçais. E aí eu perguntei para vocês, se vocês sabem, a definição de oração. Então, professora que se preza vai buscar o significado no dicionário ou na Wikipédia. E aí eu pesquisei. O que é oração? Segundo a Wikipédia, que é uma biblioteca virtual, tá? Um site que seria como uma enciclopédia virtual. A oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser divino. E para nós cristãos, o que é oração? Põe aí nosso slide, pastor, por favor. Pode mudar para a próxima tela. Já está aí. Ela faz parte do nosso... obrigada. A oração faz parte dos rituais religiosos. Não existe uma liturgia em nossa igreja onde não haja oração. Se vocês pararem para analisar, nós temos oração de invocação, oração de adoração, oração de confissão de pecados, oração de dedicação e oração de envio. Fiquem atentos à estrutura do nosso culto para perceber. Há orações em público, orações comunitárias, orações escritas, orações cantadas e orações feitas em secreto. Todas elas são aceitas por Deus.
são recebidas por ele. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. A oração é diferente da reza. Mais para frente nós vamos ver. A oração é a junção de dois verbos, orar e agir. Se a gente separar a palavra oração, nós vamos ver que ela é o orar e o agir. Não existe oração sem ação. Para o povo judeu daquela época em que Jesus está falando, a oração era muito importante na vida religiosa. A prática era a oração em pé nas sinagogas e nos campos das praças, à vista de todas as pessoas. Lembram-se que Jesus vem não para descumprir a lei ou questioná-la, mas sim para cumpri-la em amor. E Jesus está sendo seguido por uma grande multidão e inicia o seu sermão da montanha lá no capítulo 5. Ele já vem conversando com o povo, dando orientações ao povo. É nesse momento, no final deste momento, que ele faz a multiplicação dos pães e peixes. Então, no meio do seu sermão, ele fala sobre o ato de orar. Como se deve orar? Pode mudar o slide, pastor, por favor. No Sermão da Montanha, olhem aí, Jesus está a ensinar e orientar as pessoas para um novo estilo de vida. No texto bíblico de hoje, ele ressignifica a oração. Logo em seguida esse texto, se você tiver com sua Bíblia aberta, dos versos 9 a 15, nós vamos ter a oração do Pai Nosso. Mas ele ensina as pessoas como se deve orar. Existe um jeito certo de orar. A oração não é feita de qualquer forma, de qualquer jeito. Jesus, em seu sermão, condena a prática de oração dos judeus. Por quê? Ele incentiva as pessoas a irem a um lugar reservado, secreto e sem distrações. Jesus está questionando essa atitude porque, olhem aí no item de baixo, ele vai mais longe. O problema não é o lugar onde se ora, mas sim o motivo pelo qual se ora. Você ora para que as pessoas vejam ou você ora para que Deus te veja? Afinal, para quem oramos? E aí eu abro outra parênteses aqui. Você tem o costume de orar diariamente? O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, se nós formos olhar, a hora que dá 3 horas da tarde, eles abrem o tapetinho deles e vão se ajoelhar. Qual é o seu hábito de oração? E veja, aqui, volta um pouquinho, pastor. Aqui eu não estou dizendo que orar em público está errado. Não. O que está errado é a motivação. Qual é a nossa motivação ao orar? Você tem o hábito de orar em família? Se queremos que nossos filhos aprendam a orar, temos que ensiná-los. Isso é uma oração em público, estamos em mais pessoas, não está só você e Deus. Mas para ensiná-los, precisamos mostrar como se faz. Na escola dominical oramos para que as pessoas vão se desinibindo. Uma hora pode ser que o pastor chame você para orar em público. E aí? Você não sabe ou você não está preparado. Já passou por saia justa assim, pastor? Travou aqui. Muitas vezes, Priscila, passei por essa situação de pedir para alguém orar em público e a pessoa lá no fundo da igreja fazia assim, ó. Tem Eu muitas acho que é uma situação foi constrangedor para o senhor e para a pessoa, porque ela Sim. não estava preparada. E aí, eu lembro de Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, pronto, preparado. E aí nós estudamos pouco a Bíblia, nós temos uma vida de intimidade com Deus muito ruim, muito fraca, muito superficial, e aí não estamos prontos. E Jesus desafia aquela multidão que está com ele a estar pronta, a ter uma mudança de vida, a ir além da lei e dos profetas, a ir caminhar mais uma jornada com ele.
Imaginem que foram mais de 12 mil pessoas alimentadas. Não é isso, pastor? Sim. Só de homens. Haviam mulheres e crianças também que não eram contados. Então, Jesus não falava para pouca gente naquele momento. Jesus falava para muita gente. E aí eu lhes pergunto, qual é a nossa motivação em ir à igreja? Qual é a nossa motivação em trabalhar para o Senhor? Para sermos vistos das pessoas? Para sermos elogiados? Para o nosso ego ser amaciado? Ou para agradar o nosso Deus? A motivação é tudo nesse momento. E uma vida sem oração constante, não agrada a Deus. Porque é na oração que Deus fala conosco. É na oração que experimentamos a graça e a misericórdia dele. E eu posso testemunhar aqui, temos orado pela nossa prima Isabela. Muitos sabem que ela está agora na luta, fazendo tratamento de quimioterapia. E ela tem recebido o livramento do Senhor, porque tem muita gente orando por ela. Nossa irmã Celda e nossa irmã Heloísa foram detectadas positivas para a Covid, mas estamos orando por elas. E hoje já temos depoimento no grupo de mulheres. Vocês estão bem. Amém. Para a glória do Senhor. Isso é oração. Isso é deixar o agir de Deus, a ação do Senhor, quando oramos. Pastor, pode passar para o próximo slide. Só uma curiosidade aqui. O Sermão da Montanha, ele é longo. Começou de manhã, um monte de gente seguindo Jesus. E a gente não vê o texto bíblico falar que as pessoas foram desistindo. Pelo contrário, elas estavam sedentas de aprender mais. Elas estavam curiosas. Elas estavam carentes. Essa pandemia fez a gente ver a nossa carência no mais profundo. A nossa saudade, o fato de não termos o abraço, o beijo, o fato de estarmos isolados nos torna carentes. Aquele povo estava ansioso por algo diferente. O período da quaresma nos faz refletir, pensar, introspectar. É hora de vermos onde podemos mudar. É hora de vermos onde podemos melhorar. Pode mudar. Aí, pastor, tá certo. Eu que não mudei minha coisa. Orarás a teu pai. Olhem só. No verso 8, a gente vê, porque Deus, o vosso Pai. É interessante que a oração nos faz ter relacionamento com Deus. Jesus tinha por hábito estar a sós com Deus. Vemos ele orar em montes, lugares desertos, jardins. Você tem o hábito de orar? Aqui em casa, a hora de dormir, nós chamamos as crianças, nós 4 oramos, cada dia é um que faz oração. E assim nós vamos criando um hábito, uma rotina. Durante o dia nós agradecemos o alimento e à noite fazemos uma conversa com Deus um pouquinho mais longa. É importante nós termos esse hábito, porque é em casa que nós ensinamos nossos filhos, é em casa que nós ensinamos a eles a servir ao Senhor. E é de pequeno, lembra do versículo? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, ela não vai se desviar. Vamos conhecer alguém que viveu muito tempo antes de Jesus e já orava ao Pai. Nós vamos conhecer Jabez. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Para quem não tem o hábito aí de ler a Bíblia, eu acho que todos aqui têm, mas vai que tem algum desavisado aí que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia. 1 Crônicas fica lá no início da Bíblia, tá bom? Bem antes de Salmos. Então, para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, depois de Josué, Juízes, Samuel, Reis, aí depois dos 2 livros de Reis, tem os 2 livros de Crônicas, tá bom? Então, o texto é no primeiro livro de Crônicas, tá bom? Então, é lá no começo da Bíblia, tá?
Pastor, o senhor pode ler para nós o texto, por favor? Deixa eu terminar de abri-lo. Primeiro Crônicas 4, de 9 a 10. Aqui. Então vamos lá. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se nós formos observar a sequência do texto bíblico, e é importante a gente entender onde está inserido o texto que estamos lendo, ele vem de uma série de genealogias das tribos de Israel. E nomes atrás de nomes, de fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e de repente temos esses 2 versículos inseridos e não vemos de quem Jabez é filho. Só sabemos que sua mãe deu à luz com dores. E o seu nome é um nome de sofrimento. O seu nome quer dizer aquele que causa sofrimento. É um contraste em relação à tribo de onde ele vem. Ele vem da tribo de Judá, e Judá quer dizer louvado, exaltado, glorificado. E mais interessante ainda é vermos que de todos os seus irmãos, ele foi o mais ilustre. Ele é o único mencionado na Bíblia com sua oração. E por isso ele está aí. E embora o nome que ele tenha seja um nome que ninguém quer ter, e para o judeu o nome tem todo um significado e uma importância dado o momento em que a criança foi concebida e nasceu, o nome dele era um nome de derrota, era um nome de desânimo, de desistência. Jabez foi contra tudo aquilo que o seu nome dizia. Jabez foi além. Jabez não se contentou. E ele provou que ele consegue. Muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes as dificuldades nos fazem desistir, nos fazem voltar atrás. Tem problemas que nos causam tanto transtorno que a gente quer, largar tudo e sair correndo. Eu brinco com a minha mãe, tem dia que é tão difícil, eu falo, mãe, quero catar um foguete e ir para a Lua com passagem só de ida. Ela, não, tem que ter a volta. E as crianças falam, mãe, nós vamos com você. Mas as dificuldades da vida às vezes nos fazem desanimar. Já estamos há 1 ano em isolamento social, não é fácil. Mas nós temos uma esperança. As vacinas estão chegando. Devagar, mas estão. Pessoas estão sendo curadas. É muito triste que muitas pessoas perderam a vida. Mas, por outro lado, Deus capacitou os cientistas e médicos para pesquisar. Então, nós não podemos desistir. Jabez tinha tudo para dar errado, a começar do seu nome. Há uma mãe que dá um nome desse para um filho. E olha que a gente vê cada nome por aí, né? Tem uns nomes bem esquisitos nos registros de nascimento. Mas Jabez não assumiu para ele aquela culpa, aquela dor, aquele sofrimento. E aí nós vemos que ele invocou o Deus de Israel. Nós temos a quem recorrer. Nós temos com quem conversar. Nós temos com quem falar. É com Deus Pai Todo-Poderoso. E por que eu coloquei o título Orarás a teu Pai? Porque no tempo em que o povo de Deus estava se constituindo como tribo, eles não tinham rei. Deus é quem governava. Deus é quem dirigiu o povo. Deus tentou estabelecer um relacionamento de pai e filho com aquele povo. E Jesus reforça isso lá no Sermão do Monte.
Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. E aí a gente entra num assunto mais profundo ainda. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual é a profundidade do seu relacionamento com Deus? A oração é a chave para isso. Deus conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo que peçamos. Mas por que a gente tem que pedir? Por que a gente tem que orar? Primeiro, porque Ele espera um primeiro passo nosso. Ele se coloca como nosso Deus, mas nós precisamos ir até Ele como Deus. Ele espera desenvolver conosco um relacionamento de pai e filho. Por isso que Ele envia Jesus Cristo, porque Ele é o Deus Pai e Jesus é o Deus Filho. E é quando conversamos com Ele que estabelecemos esse tipo de relacionamento. Às vezes tem gente que me acha meio doida que eu tô andando na rua, distraída, mas não, eu tô conversando com Deus. Eu sou meio distraída para andar na rua. Se alguém me ver e eu não cumprimentar, me perdoe. Mas eu estou andando e pensando e falando com Deus. Eu não consigo mais nem parar para pensar que hora que eu estou fazendo oração, que hora que eu não estou. Porque eu estou sempre conversando com Deus. Eu quero sempre ter uma porta aberta com Ele. E eu vejo o meu relacionamento com Deus muito como o relacionamento que eu tenho com meu pai. Meu pai está disponível para conversar comigo a todo momento. A coisa mais gostosa que tem para mim, a hora que eu ligo no celular dele, pai, ele, oi. Eu amo ouvir aquele oi. É uma delícia você falar com o seu pai. Eu amo ouvir, estou aqui, o que foi? É assim com Deus. Deus está falando, eu estou aqui. O que você precisa? Até porque, mesmo Ele sabendo das nossas necessidades, de repente nós não enxergamos as nossas necessidades como necessárias e não falamos para Ele. Não falamos. E nós precisamos verbalizar, nós precisamos conversar. Eu falei para vocês lá no começo da lição que oração é a nossa comunicação. Como que você vai se comunicar com o seu Deus se você não ora? E aí nós aprendemos algumas lições com esse pequeno verso de Crônicas, essa pequena oração. Primeiro de tudo, Jabez pediu a bênção de Deus. Olhe lá. Peraí que minha folha está voando. Versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe. Jabez pede o quê? A bênção de Deus. E às vezes nós, pela nossa prepotência, nossa arrogância, achamos que não dependemos dele. Achamos que não precisamos do que ele pode nos dar. Mas Deus pode tudo. Por que você não pode se chegar a ele e pedir a bênção dele? Pode sim. Jabez não estava preso àquele sofrimento causado pelo seu nome. Ele não aceitou aquela história que delegaram para ele. Portanto, ele pede a bênção do Senhor. Os historiadores não sabem nos dizer o que causou tanto sofrimento à mãe de Jabez, se ele tinha alguma doença congênita, se ele tinha algum problema de locomoção. Nós só sabemos que foi muito sofrimento. Mas ele não carregou esse sofrimento consigo. A segunda lição que nós aprendemos está aqui, continuando a leitura. E me alargues as fronteiras. O alargamento de suas fronteiras era a prosperidade. E aqui eu não vou pregar sobre teoria da prosperidade. Alargar fronteiras é ampliar o seu campo de visão. É enxergar não é só alargar fronteiras financeiras, patrimoniais, mas é você ter uma mente mais aberta, mais esclarecida, que enxerga longe. Jabez pediu isso para Deus. Terceira lição que nós aprendemos com Jabez. Ele suplicou a presença de Deus. Olhem lá. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Que sejas comigo a tua mão. Irmãos, a mão de Deus é poderosa.
eu imagino uma mão enorme assim sobre mim, porque eu tenho provado da bênção de Deus e eu gostaria de testemunhar isso. Deus tem nos abençoado grandemente, às vezes a gente não enxerga a mão dele sobre os livramentos que recebemos. Deus nos protege a todo tempo, mas será que nós estamos reconhecendo essa proteção de Deus sobre nós? Em tudo, desde te livrar de um acidente, um assalto, a perder alguma coisa, Deus está ali. Você confia nisso? Você crê nisso? Deus está te protegendo. Mas você pediu proteção para ele também? Você tem que comunicar isso com ele. Essa súplica de Jabez é para que Deus não desistisse dele. Que seja comigo a tua mão. Deus não desiste de mim. E às vezes, na maioria das vezes, é nós que desistimos de Deus. Quarta lição. Ele clama pela proteção. Me preserves do mal. Onde nós vemos uma frase parecida? Na oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos livra do mal. Deus nos livra do mal, mas nós temos que falar com Ele. Temos que pedir para Ele essa libertação do mal. E uma quinta lição. E eu acho que perdão, eu não terminei de ler o verso. De modo que não me sobrevenha aflição. Você já ficou angustiado, aflito? Eu já. Aí você não dorme a noite direito. No outro dia você não produz, você está preocupado. Quando nós temos a proteção de Deus, nós podemos dormir tranquilos. Às vezes nós desconfiamos que Deus nos protege. E aí é onde falhamos, onde pecamos. Mas Deus está conosco. Então precisamos descansar nele. A quinta lição é: Deus atendeu o seu pedido. Olhem que Deus generoso, que Deus é um paizão mesmo. Olha, tem explicação. Aqui fala, num dos textos que eu estudei para nossa lição, que talvez Jabez seja uma das únicas pessoas na Bíblia que teve o seu pedido integralmente atendido por Deus. Porque aqui fala, Deus atendeu o seu pedido, e tudo que pedir em oração crendo, recebereis. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A história de vida de Jabez teve uma transformação radical por uma oração. Que mudança de vida! Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, a começar do seu nome, tem uma vida totalmente transformada. E aí fala, volte lá no versículo 9, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi respeitado, ele foi valorizado, ele deu testemunho do que Deus fez por ele. Por isso que quando nós passamos por alguma luta, alguma provação, nós não podemos nos calar. Deus nos dá a vitória no momento certo, na hora certa, no tempo dele. E aí precisamos testemunhar, sim. Precisamos testemunhar o que Deus faz por nós. Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. E aí, pode virar o slide, pastor, por favor. Mas antes de você dar continuidade, eu vou mudar. Espera aí, deixa eu colocar. Opa! Antes de você dar continuidade, eu preciso fazer uma pequena propaganda, tá bom? Você segura aí, não perca o seu raciocínio. Mas, irmãos e irmãs, a partir dessa próxima semana, não nessa, na outra, você deve ter recebido aí o boletim informativo da nossa igreja, e olhando aí os avisos, se você não recebeu e quer receber, só me avise para eu poder mandar para você também, tá? Você viu aí 3 avisos importantes no nosso boletim. O primeiro
é sobre 3 lives especiais que iremos fazer junto com o pastor Edson Cortázio Sardinha, sobre o período litúrgico que nós estamos vivendo. Tá bom? São 3 lives, 3 quartas-feiras, às 8 horas da noite. Participe com a gente, esteja junto de nós, conecta aí na nossa página. Nós iremos fazer essas lives em parcerias com as nossas outras igrejas, tá bom? Então, nós convidamos todos e todas para participarem dessas lives. E também nós iremos realizar uma palestra virtual sobre conversando com o seu dinheiro, tá bom? Nós entendemos que estamos vivendo um tempo muito difícil e precisamos aprender cada dia mais a lidar com as questões da vida, né? E a questão financeira é muito importante, não que o dinheiro que rege a nossa vida, mas precisamos aprender a administrar os nossos recursos. Então, nós vamos ter uma palestra gratuita, totalmente gratuita, por um educador financeiro, tá bom? Chamado Sandro Ferreira. Ele nos ofereceu essa palestra de 1 hora no sábado, dia 20, às 16 horas, tá bom? Só que nessa palestra, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Durante a semana, eu vou mandar o link no WhatsApp de todo mundo, e você vai lá, clica, é muito fácil fazer a inscrição dessa palestra, tá bom? É um educador financeiro que irá nos ajudar a entender as finanças e ajudar a gente a administrar o nosso dinheiro, tá bom? E o terceiro aviso é em relação justamente às finanças da nossa igreja. Nós precisamos, irmãos e irmãs, do comprometimento, do compromisso de cada irmão, de cada irmã, nos recursos da igreja. Então, não deixe de ser um contribuinte, uma contribuinte fiel à nossa igreja, para que possamos continuar com os nossos trabalhos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Priscila. Aproveitando o gancho, vou fazer um merchan da minha função. Eu sou agente do Nocenáculo. Se você tem dificuldade de orar, assine o Nocenáculo. Por quê? Ele tem uma leitura bíblica, ele tem uma história e ele traz uma oração. Ele é um devocional diário, são 6 encartes para um ano inteiro. Você tem material que te ajuda a ter mais intimidade com Deus. Esse é o slide que nós vamos entrar agora. Não dá para ter uma vida de intimidade com Deus se você não tiver uma rotina com Ele, se você não tiver hábitos, se você não tiver costume. Jabez teve intimidade para chegar diante do Senhor. Jesus era íntimo do Deus Pai. Ah, Priscila, mas Jesus era o próprio Deus. Sim, mas ele, enquanto ser humano na Terra, precisava desenvolver uma vida devocional com Deus. Jesus destaca no seu Sermão do Monte que não devemos usar de vãs repetições, orações feitas no modo automático, sem emoção, sem sentimento. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Não. A oração para Deus ela é muito mais do que uma vã repetição. Pai nosso que estás nos céus, é um modelo que é cantado, é falado por nós, mas precisa ser falado com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção. A intimidade com Deus nos permite ficar sem máscara perante Ele. Temos que usar máscara em todo lugar agora, né? Abafa, dá falta de ar, cansa. Quem vai fazer caminhada, meu Deus, não sei como consegue. Mas diante de Deus nós podemos nos chegar sem máscara. Somos apenas nós mesmos. A intimidade é uma via de mão dupla com o Senhor. Se nós não estivermos despidos do nosso orgulho, das nossas mentiras, da nossa vaidade diante de Deus,
a oração não tem efeito. A oração precisa ser sincera, sem repetição. Deus não é surdo, Deus não é cego e Deus não é mudo. Ele fala conosco, ele fala. Das formas mais diferentes possíveis, Deus nos dá resposta para as nossas orações. Eu já obtive muitas, N respostas de oração. No tempo certo, na hora em que você precisa e da forma como Deus quer. A Márcia, oi Márcia, é uma grande parceira minha no cenáculo. Ela está com a gente assinando desde o começo. E sempre que sobra um ou outro cenáculo aqui, eu mando para ela. Ela divulga o cenáculo no salão de beleza dela. Pessoas levam o cenáculo para casa para ler. Me ajude. Ajude a palavra do Senhor a ser divulgada. É uma leitura esclarecedora. E se você leu a Bíblia e não entendeu, você tem pastor, tem professor disponível, tem material rico no site da igreja para ser consultado. E nós estamos prontos para ajudar. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Pelo contrário, estamos prontos, estudamos, tentamos nos preparar. O que não soubermos, vamos buscar pesquisa e estudo para isso, para te ajudar, meu irmão, minha irmã, na tua caminhada de fé. A oração faz parte do nosso ritual cultico. Ela deve ser exercitada em público? Sim. As crianças precisam aprender desde pequeno a orar e se comportar na igreja. Os jovens e juvenis precisam orar. Os adultos e idosos também. Mas ela tem que ser exercida no nosso cotidiano. Não é só no domingo. No nosso silêncio interior, precisamos falar com Deus. A oração, gente, é um meio de graça. É um presente. Você não ora para pedir. Você ora porque você ama a Deus e Deus te ama. A gente não pode orar só para pedir ou para agradecer. A oração tem que estar no nosso modus operandi de vida. Jesus estava desafiando aquele povo. Eu queria mostrar um slide para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Jesus queria mostrar para aquele povo que não basta ir à sinagoga, que não basta ficar no canto da praça mostrando que você ora. Isso não é suficiente. Não é isso que vai deixar Deus contente. O que vai deixar Deus contente é orar porque você ama Ele e porque Ele te ama. E não precisa ter palavra difícil, tá? Tem pessoas que falam que não oram em público porque tem que ter um vocabulário, tem que ser professor, tem que ser gente de estudo. Jabez não era nada disso. E vocês viram que com 4 linhas ele orou ao Senhor. E eu vou compartilhar um slide da Kelly, da filha da dona Isabel, que ela publicou essa semana. Eu falei, nossa, muito propício. Orar não é obrigação. Orar é ter o prazer de falar com Deus. Privilégio. Antes de Jesus, eram sacerdotes que levavam as ofertas a Deus. Jesus quebra essa barreira. Jesus abre espaço para que nós cheguemos a Deus através dele. Tá fácil. Não é difícil. Basta você querer. Basta você reconhecer Deus como seu Senhor, como seu Pai. Muitos aqui não devem ter mais pai. Olha a Deus como porque Ele é teu pai. Ou tua mãe. Quer conversa mais gostosa do que conversar com mãe? Colo de mãe? Deus te dá colo. Deus te dá abrigo. Deus te dá proteção. Basta você aceitar. Não é difícil. E olhem só, gravem essa frase no seu coração. Ó, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal.
de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu tudo o que lhe tinha pedido. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Tenha uma vida de proximidade com Ele. Não deixe só para o domingo. Não deixe só para a hora do sufoco. Tem pessoas que só buscam a Deus na hora que estão com problema. E aí acham muito que Deus demora a responder. Mas será que é Deus que está errado? Nós não podemos buscar Deus só quando temos problema. A nossa busca a Deus é constante, diária. Eu diria mais, horária. Esteja com a sua cabeça e seu pensamento no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aqui eu encerro nossa aula, desejando que nesse tempo de quaresma, nesse tempo de introspecção, de reflexão, nós possamos ver também a ação de Deus, possamos nos compromissar mais com Deus, estarmos mais perto dele diariamente. Fica o meu abraço, o meu carinho e o agradecimento por estarem conosco nessa aula. Muito bem, muito obrigado, Priscila. E aí fica a pergunta, né? Você já orou a Deus hoje? Já agradeceu a Ele por estar vivo? E por estar vivo, né? Vivo aí, ó. Muitos estão sofrendo no dia de hoje. A Márcia compartilha aqui, peraí, a Márcia compartilha aqui conosco. Lembremos de continuar orando pela Alessandra, né? Como eu disse no início, está melhorando, mas ainda precisa das nossas orações. A irmã Júlia, né? A mãe da Maria Célia, tantos outros e outras aí que estão sofrendo, né? A irmã Mercedes com o irmão João, né? Continuemos orando pelo pai da Simone, seu José, né? Tanta gente da nossa comunidade. A Isabela. Né? Tanta gente aí sofrendo no dia de hoje. Continuemos orando. Né? Mas, mais do que pedir a Deus, lembre de agradecer, tá bom? Porque Deus está nos amparando, Deus caminha conosco, né? Deus está sempre junto de nós, disposto a nos abençoar. Portanto, siga uma vida de oração, de agradecimento a Deus, tá bom? Priscila, muito obrigado por essa aula. Se você quiser estudar um pouco mais sobre a oração de Jabez, né, e conhecer um pouco mais, tem esse livrinho. Esse livro é um livro fininho, ó, não dói na vida de ninguém. A oração de Jabez, de Bruce Wilkinson, né, para você poder entender um pouco mais sobre a oração de Jabez que a Priscila trouxe para nós hoje. Por causa do tempo da aula, não dá para esmiuçar muito, né? Então, assim, compre esse livro, é muito bom, tá bom? Para você poder se aprimorar aí na questão da oração. Esse livro, se não me engano, eu vi na internet ontem por R$5. Muito baratinho, se não me engano, no site da Americanas. E eu tenho um outro livro para indicar. Deixa eu ver se dá para chegar aqui. Antes de Dizer Amém, do Max Lucado. O poder extraordinário de uma simples oração. Simples. Deus não precisa de coisa difícil. Nós é que dificultamos. Vamos tornar nossa vida com Deus mais leve e mais simples. Porém constante e íntima, profunda. E vocês vão provar, irmãos, tanta coisa diferente quando vocês se aproximarem mais de Deus. Tantas coisas que Deus pode fazer por você, eu fico emocionada. Mas eu sei do que Deus tem feito por mim. E vocês vão provar disso também. Mas precisamos ter uma vida mais íntima com o Pai. Isso aí. E no nosso chat aí, a gente está compartilhando o link de um vídeo, né, de um vídeo do grupo do Quarteto Gileade, de uma linda música que fala a respeito da oração. Tá bom? Então, clica aí no link aí e assista esse vídeo
como mais uma motivação para você orar, tá bom? Se me permitirem, eu gostaria de recitar a música. A gente queria passar agora, mas o sistema trava quando a gente põe vídeos. Oração é conversar com Deus. Oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água da vida. Oração do crente é a saída. Oração é acionar a fé. Deus te põe de pé. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade se abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênçãos sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Para Josué, o sol ficou parado. Para Elias, holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois oração é a chave da vitória. Assistam esse vídeo e cantem com o Quarteto Gileade, ele já esteve em nossa igreja. Oração é conversar com Deus. Muito bem. Temos aqui o testemunho da Márcia. Muita saudade do nosso grupo de oração. Através daquele grupo, eu aperfeiçoei minha vida de oração e tive o prazer de ver tantos milagres e continuo vendo. E nós mantemos a esperança aí de poder voltar com os nossos cultos de oração, né? O nosso grupo de oração aí da nossa igreja. Somos uma igreja que exercita o poder da oração, tá bom? E a Beatriz está nos lembrando de continuar orando pelo Haroldo, né? Que continua entubado lá em São Paulo, se eu não me engano, tá bom? Oremos pelo Haroldo, irmão nosso aí, tá bom? Amigo nosso, irmão nosso, continuemos orando pelo Haroldo, para que Deus também o levante daquela cama, tá bom? Priscila, tivemos a participação da Cris de Oeste, da Cássia Silva, da Márcia Alves, da Adriana Zani Beraldi, da Eunice Santana, e agora também aí, ó, da Simone do Paulo, né? A Simone e o Paulo faz tudo, né? E estamos aí com o nosso pessoal todo linkado aí na nossa escola dominical. Tá bom? Agradecemos a presença de todos os irmãos e irmãs e nós queremos agora encerrar a nossa aula com uma oração, né? Falamos tanto de oração, queremos terminar com uma oração também. E eu quero convidar a Priscila para fazer essa oração, né, Priscila? Agradecendo pela nossa escola, lembrando aí dos pedidos de oração, né? Clame a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs e também agradeça o nosso almoço. Oremos. Deus de amor, Deus de bondade, estamos na tua santa presença, Senhor, para te adorar, te louvar, render graças a ti, reconhecer, Senhor, que tu és o Deus das nossas vidas, tu és o nosso Pai, reconhecer que sem ti nós não somos nada, e dependemos da tua misericórdia e do teu amor. Agradecemos, Senhor, por este tempo de estudo, onde podemos aprender que, através de uma simples oração, as portas do céu se abrem. Tu nos ouves e tu estás pronto a nos ajudar e a cuidar de nós. Ó Deus querido, neste momento colocamos os nossos irmãos que estão doentes. Dona Júlia, o meu avô, minha avó, a Isabela, a Alessandra, o Haroldo. Ó Deus querido, nossa irmã Celda, Heloísa, que estão com Covid. Que o Senhor vá restaurando o físico destes teus filhos, enviando a cura, Deus, fazendo um milagre.
Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos crer em Ti, porque Tu és um Deus de milagres. Tu nos ouves e responde às nossas orações. Nós temos prova de que Tu és um Deus vivo, generoso, bondoso e perdoador. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a Tua igreja se reúne mesmo virtualmente para aprender de Ti. Ó Deus, nos ajuda a termos mais tempo de comunhão contigo, mais intimidade, mais profundidade, Senhor. Provarmos mais de Ti, ó Deus, experimentarmos mais da Tua palavra. Ó Deus querido, age na vida de cada irmão e cada irmã que esteve conosco, na vida daqueles que ainda vão assistir essa live. Que o Senhor vá, ó Deus, agindo através do Teu Espírito, nos corações e mentes, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu amor. Abençoa, Senhor, a refeição que faremos agora. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, inclusive financeiramente. Na mesa dos nossos irmãos não falte o alimento. E se alguém faltar, nós possamos agir e ajudar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos prepara, ó Deus, para o culto de mais à tarde. Nós possamos te louvar e te adorar e celebrar a tua ceia, Senhor, com respeito e reverência. Em nome e pelo amor de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a Priscila lembrou bem na oração dela. Hoje nós teremos o nosso culto com a ceia, a ministração da ceia, tá bom? Então, prepare a sua ceia aí na sua casa. Se você for assistir o culto virtualmente da sua casa, prepare a sua ceia, prepare os alimentos, os elementos da ceia, prepare aí, tá bom? Para você poder participar da ceia. Não deixe de participar da ceia. A ceia é alimento espiritual para a sua vida, tá bom? E para aqueles que quiserem e se sentirem à vontade, a partir de hoje, a porta da nossa igreja estará aberta para receber aqueles e aquelas que quiserem vir assistir e participar do culto de forma presencial, tá bom? Então, se você quiser, se você se sentir seguro para vir, venha e participe conosco presencialmente. Obviamente, nós iremos observar todos os protocolos, todas as regras de segurança, tá bom? Então, se você vir, traga a sua máscara para que você fique o tempo todo de máscara, tá bom? Então, assim, nós iremos abrir a igreja a partir de hoje. Os nossos cultos serão presenciais e também transmitidos pelo Facebook e pelo YouTube. E se você vier, você vai participar da ceia presencialmente. Se você for assistir da sua casa, prepare a sua ceia, tá bom? Que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa. Amém. Amém. Um bom domingo a todos, um bom almoço e que Deus nos abençoe. Obrigada, bom domingo a todos.